Amigos do MEG, essa é mais uma aula importante porque agora a gente vai trabalhar dentro dos crimes contra a administração pública, tratando de uma diferença muito importante entre dois tipos penais. Trabalhando a diferença entre o tipo penal referente à corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, e o artigo 319 do Código Penal, prevaricação. E por que é importante ter uma aula só sobre isso? Porque é uma questão com enorme incidência em prova. E digo para você que eu mesmo, na época que estudei para concurso, errei uma questão de prova ainda na faixa branca, eu ainda não sabia direito as pegadinhas que a banca utilizava para enganar a gente, caí numa casca de banana exatamente num item da banca CESP, em que se cobrava a diferença entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação. Eu não quero que você caia no mesmo erro e por isso, dentro desse curso, resolvi gravar um vídeo específico sobre isso para que você jamais erre essa diferença. É claro que os tipos penais, para que eu esteja gravando sobre as diferenças, eles têm semelhanças, mas a gente vai trabalhar aqui com as diferenças e semelhanças vão ficar muito claras. A gente então começa trabalhando o delito de corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º. Veja que eu coloquei o parágrafo 2º aí em tamanho maior, porque é com ele que a gente vai trabalhar. E o artigo 317 no caput, que trata da corrupção passiva na modalidade simples, ele diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que você percebe nesse caput, na corrupção passiva simples, que ainda não é a que a gente vai trabalhar? Na corrupção passiva simples, você percebe que existe uma elementar que é a vantagem indevida. O funcionário público aqui, ele, em razão do cargo, do mandato, da função exercida, recebe vantagem indevida, o que não vai acontecer na corrupção passiva privilegiada. Não vamos trabalhar a ideia de vantagem indevida na corrupção passiva privilegiada. Olha o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O que eu tenho aí na corrupção passiva privilegiada do parágrafo 2º? Aqui não há a vantagem indevida recebida ou oferecida ou solicitada, que eu digo, pelo funcionário, porque no verbo oferecer a gente tem a corrupção ativa, mas eu digo, quanto à solicitação por parte do funcionário público, não é isso que envolve a corrupção passiva privilegiada. Aqui, o funcionário cede a pedido ou influência de terceira pessoa. No caso de um pedido, pode ser, por exemplo, que o funcionário público, em razão do pedido feito por um amigo, ele então resolve, como o escriturário de um cartório judicial, por exemplo, o servidor público de um cartório judicial, ele resolve então fazer com que o processo do seu amigo passe na frente, na fila de processos, na prática de atos processuais. Aquele processo que estaria lá no fim da fila, ele passa para frente em razão do funcionário público ceder a um pedido que um amigo fez. Essa é uma situação que vai envolver a corrupção passiva privilegiada. Veja que essa pessoa que faz o pedido não precisa ser uma pessoa influente. Pode ser um amigo, pode ser a namorada. Agora, a outra elementar, que é a influência, aí é necessário que haja algum grau de influência da pessoa e não necessariamente vai haver um pedido. Veja que então, o funcionário público, como forma de agradar o prefeito da cidade, deixa de cumprir uma ordem judicial para embargar uma obra na casa do prefeito.
Olha só, o prefeito não pediu nada para o sujeito, mas ele, cedendo a uma influência do prefeito, em razão desse prefeito ser uma pessoa que, em tese, manda na cidade e as pessoas obedecem, esse servidor público, então, o oficial de justiça, dotado aí de uma ordem judicial para embargar a obra na casa do prefeito, ele cedendo a essa influência, sem que o prefeito tivesse dito nada, já, então, pratica o artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Então veja que a influência de outra pessoa ou o pedido de outra pessoa fazem com que o agente atue de determinada forma. Essa é a ideia, quando eu falo de corrupção passiva privilegiada. Você percebe que um fator externo influencia na conduta do agente. Esse é o elemento subjetivo que deve ser destacado na corrupção passiva privilegiada. Olha o que o Superior Tribunal de Justiça, na ação penal 549 São Paulo, disse sobre a corrupção passiva privilegiada. Aparece aí para você o seguinte: o delito de corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, se trata de uma modalidade especial de corrupção passiva de menor gravidade, por óbvio, quando comparada à figura prevista no caput do artigo 317 do Código Penal. Haja vista que a motivação da conduta do agente não é constituída pela venda da função, venda de decisões ou votos, mas, ao contrário, transige o agente com o seu dever funcional perante a administração pública para atender pedido de terceiro, normalmente um amigo influente ou não. O tratamento penal mais brando explica-se, como destacam Alberto Silva Franco e Rui Stocco, em Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, volume 2, parte especial, Revista dos Tribunais, pois o motivo impelente aqui não é a auri sacra fames, mas o interesse de satisfazer pedido de amigos ou de corresponder a desejo de pessoa prestigiosa ou aliciante. Veja que quando se fala aqui de auri sacra fames, isso aqui é a fome pelo ouro, que está no caput. A fome pelo ouro seria exatamente a ideia de vantagem indevida que está no caput, mas que, segundo o STJ, de forma clara, isso não está na corrupção passiva privilegiada, a fome pelo ouro, ou seja, a ganância, a vantagem indevida. Na corrupção passiva privilegiada, isso não está. Na verdade, aqui, o que o sujeito quer é fazer média, ou ceder a um pedido de alguém que pode nem ser uma pessoa influente, ou fazer média com a pessoa influente, cedendo a influência dessa pessoa. Isso vai caracterizar a corrupção passiva privilegiada. Perceba que esse fator externo da influência alheia vai fazer com que o agente pratique a conduta. No caso aí, retardando, ou se omitindo, ou atrasando, retardando um ato de ofício, ou praticando um ato de ofício infringindo o dever funcional. Aí eu tenho o STJ continuando aqui e dizendo: desse último caso é que o intraneus se deixa corromper por influência, isto é, trai o seu dever funcional para ser agradável, ou por bajulação aos poderosos que o solicitam, ou por se deixar seduzir pela voz de sereia do interesse alheio. Enfim, nos exatos termos do artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, o agente pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então eu tenho aqui ação penal 549, ministro Félix Fischer, Corte Especial, um julgado de 21 de outubro de 2009. E aí você percebe o seguinte: para caracterizar a corrupção passiva privilegiada, preciso que haja infração de dever funcional. O ato legal praticado por funcionário público cedendo a pedido ou influência de alguém não configura crime. Veja que se o funcionário público, em razão do pedido de um amigo, pratica um ato dentro da legalidade, não há que se falar em crime. O que há, no caso, como conduta criminosa, é a infração a um dever. Ou seja, o indivíduo que, para ceder ao pedido de um amigo, troca a ordem dos processos judiciais, faz um processo
passar na frente, que na verdade tinha que esperar mais. Aí sim eu tenho a corrupção passiva privilegiada. Conseguiu compreender? Então, só para exemplificar, ó, eventualmente na Defensoria Pública, pessoas que me conhecem fazem pedidos para verificar determinado processo para elas. Não há qualquer problema se uma pessoa conhecida, alguém que foi indicado por outra pessoa, me procura na Defensoria para que eu possa ver um processo, para que eu possa dar uma atenção para determinado caso. Não há problema se eu estiver agindo dentro daquilo que está na minha atribuição. O que eu não posso é, a partir desse pedido que foi feito por alguém, eu infringir um dever funcional, como, por exemplo, atrasar o trabalho num outro processo para ceder ao pedido de alguém que tem alguma influência e que quer que eu trabalhe naquele processo de uma maneira prioritária. Aí o bicho começa a pegar. Aí eu tenho a incidência do 317, parágrafo 2º do Código Penal. Então, se alguém pede para eu dar uma atenção especial a um processo, não tem problema que eu dê essa atenção, desde que eu esteja dando a atenção especial merecida também aos demais processos que estão na minha atribuição, sem prejudicar nenhum deles. Estarei dentro da legalidade e, com isso, não praticarei o crime do artigo 317, parágrafo 2º. É isso que fica muito claro quando a gente lê a redação da corrupção passiva privilegiada. Agora, o que a gente vê de diferença em relação à prevaricação que aparece aí na sua tela, artigo 319 do Código Penal? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Você percebe aí na prevaricação que não é só retardar ou deixar de praticar, ou ainda praticar indevidamente o ato de ofício. Não é só isso o crime. É necessário que haja o dolo específico de satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Mas aí você percebe que esse elemento subjetivo específico aqui, o dolo específico, a satisfação do interesse ou sentimento pessoal, é algo que vem de dentro, é algo que surge espontaneamente no agente. Não é algo externo que influencia a conduta do agente, mas é o sentimento ou interesse do próprio agente naquela prática do ato. Então eu tenho o seguinte, ó. A prática indevida do ato de ofício na prevaricação está ligada a um elemento subjetivo interno, a uma conduta espontânea, que eu não tenho provocação de circunstâncias externas para a conduta do agente. Compreenderam aí a diferença? Então, por exemplo, se eu tenho aí no artigo 319 do Código Penal, o delegado de polícia que, em razão de querer uma promoção dentro da carreira, promoção esta que é dada pelo governador do estado, ele, para satisfação de um interesse pessoal, engaveta investigações que estejam relacionadas ao governo. Entenderam isso? Ele engaveta, ou seja, não investiga, deixa de lado investigações que estejam ligadas ao governo, porque ele quer uma promoção pessoal que só pode ser dada pelo governador. Isso é crime de prevaricação. Perceba que isso envolve um interesse pessoal. Ou então, o sujeito que, para livrar um amigo, o servidor de um cartório que, para livrar um amigo de uma dívida, de ter que pagar uma dívida, naquele processo em que há uma ação de cobrança contra o amigo, ele então, por um sentimento de amizade, esse amigo não é uma pessoa influente não, é só um amigo, por um sentimento pessoal de amizade em relação àquela pessoa, o servidor do cartório atrasa aquela ação de cobrança em que o seu amigo é réu na ação. Então, nesse tipo de situação, a prevaricação fica muito clara. A satisfação de um interesse ou de um sentimento, que pode ser um sentimento de amizade, um sentimento de ciúme, um sentimento de vingança, que faz com que, indevidamente,
o funcionário público pratique, deixe de praticar ou retarde um ato de ofício. Compreenderam aí? Então, quando a gente passa para a análise mais detalhada do elemento subjetivo, o que a gente pode constatar? Na corrupção passiva privilegiada, a influência ou o pedido são fatores externos que influenciam a conduta do funcionário público, enquanto na prevaricação, o interesse ou sentimento pessoal são fatores internos que influenciam a conduta do funcionário público. Se você sacou essa diferença do elemento externo, do elemento interno, já está aí no caminho para, numa questão de prova, discernir essa diferença entre os dois tipos penais e marcar da forma correta, ou então escrever da forma correta numa questão dissertativa. Entenderam isso? Agora, supondo que você seja indagado numa prova oral de concurso, e essa é uma questão plenamente cabível para a prova oral, o examinador perguntar a diferença entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação, a questão é, o candidato que vai além é aquele que, em vez de dizer somente a diferença, vai dizer as diferenças, porque além daquilo que eu disse sobre o elemento subjetivo, esse candidato vai encontrar um algo mais, que vai ser a cereja no bolo na sua nota na prova. Olha só, quanto à pena dos delitos, a gente vai encontrar também um detalhe que não é um detalhe tão importante assim, mas é significativo para uma questão de prova, para demonstrar conhecimento. Olha só, quanto à pena, a corrupção passiva privilegiada tem pena de multa combinada alternativamente. Vinícius, quanto é essa pena de multa? Ou melhor, qual é a pena combinada na corrupção passiva privilegiada? 3 meses a 1 ano ou multa. Enquanto na prevaricação a pena de multa é combinada cumulativamente, ou seja, 3 meses a 1 ano e multa. Então tome cuidado. Corrupção passiva privilegiada, a multa é combinada de forma alternativa. 3 meses a 1 ano ou multa. O juiz tem que escolher ou a pena de detenção ou a multa, de forma alternativa. Enquanto na prevaricação, necessariamente o juiz vai ter que aplicar os dois. Vai ter que aplicar a pena de detenção, que varia também de 3 meses a 1 ano, mais a multa. Ambas as infrações são de menor potencial ofensivo, competência do juizado especial criminal, portanto, sendo cabíveis as medidas despenalizadoras que estão na Lei 9.099 de 95. Então a gente viu aí diferenças importantes entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação, um tema que sempre cai em prova e que valeu muito a pena ter gravado essa aula. Por quê? Porque isso cai demais. Equipe MEG sempre com você.